preteens and teens, que bom estar aqui de novo, que bom graças a Deus por essa ferramenta que nós temos, né, de estar aqui pelo menos virtualmente com vocês, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo que a gente não pode estar pessoalmente na igreja. Estamos fazendo as nossas aulas online e eu já quero aproveitar para convidar você a incentivar os seus irmãos mais novos, né, as pessoas que são um pouco mais novas que você, a entrar nas nossas salas virtuais, que foram preparadas especialmente para as nossas crianças, os nossos preteens, que são vocês, e os nossos teens, que são vocês que estão assistindo. Entre lá no youtube.com/ADNULife e acesse uma das salas virtuais. São 2 aulas por domingo, uma aula de manhã e uma aula à noite, que os nossos professores têm preparado com muito carinho e muita dedicação aí para vocês. Então, escolha a idade, a sala de acordo com a idade e entre lá, ok? Vamos então para a nossa meditação de hoje. Lembre-se, vá lá buscar a sua caneta, o seu papel, pegue a sua Bíblia e fique muito, muito, muito ligado, porque a história de hoje, o assunto de hoje é algo fantástico, é algo que mexe com o nosso coração. É alguém que foi abençoado sem querer. Aliás, a história que eu vou contar hoje é de um homem que foi forçado, a Bíblia diz que ele foi constrangido a ser abençoado. Ele não queria, mas acabou sendo sem querer. Às vezes isso acontece com a gente, viu? Vamos lá então, vamos para a nossa história? Muito bem, a história de hoje, que nós vamos conversar, a meditação que nós vamos ter hoje, vai ser sobre Simão o Cirineu, o homem que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Você já imaginou se você tivesse no tempo de Jesus e você tivesse a oportunidade de ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo a carregar a cruz? Será que você ajudaria? Às vezes quando eu paro para pensar, sem pensar muito, eu respondo sim, mas pensando um pouco, eu acho que eu não ajudaria. Vamos ver, no final dessa aula você me diz se você ajudaria ou não. Vamos falar um pouco sobre Simão o Cirineu? Mas antes de falar de Simão o Cirineu, eu quero falar sobre a cruz, já que Simão e Cirineu é conhecido intimamente por estar ligado à cruz, por ajudar a levar a cruz. Vamos falar da cruz. Hoje, quando eu falo cruz, o que vem na sua mente? Óbvio, você vai pensar numa cruz, né? É uma questão de semiótica, vem na tua cabeça, puf, a cruz. E vem o significado da cruz. Você talvez imagine uma cruz numa caveira, numa parede, talvez você imagine a cruz pendurada em um lugar, talvez você imagine um crucifixo. A questão é que toda vez que nós pensamos em cruz, nós pensamos em paz, nós pensamos em cristianismo. A cruz está associada a alguma coisa ligada ao cristianismo, porque Jesus mudou o significado da cruz. Até os tempos de Jesus, a cruz tinha um significado terrível. Aliás, você já parou para pensar que tudo que Jesus tocou e tudo que Jesus toca ainda hoje em dia passa a ter um novo significado? Passa a ter uma nova forma de ser vista? Isso aconteceu com a cruz, isso aconteceu com o nome de cristianismo, o nome de cristãos, isso aconteceu comigo também. Quando o Senhor Jesus me tocou, eu passei a ter um novo significado. Mas vamos lá, falar da cruz. Nos tempos de Cristo, quem era associado à cruz não eram pessoas santas, não eram pessoas boas, não, pelo contrário, os piores ladrões eram associados à cruz. Tente imaginar hoje quem seria, por exemplo, os piores criminosos, um estuprador, um ladrão, um assassino, um genocida. Essas eram as pessoas que eram associadas à cruz. Portanto, a cruz não era algo bonito de se pensar, não era algo que as pessoas pensavam em estar por perto, em ter o seu nome associado. A cruz seria a mesma coisa que hoje em dia é um sinônimo da pena de morte, da cadeira elétrica, da injeção letal. Essa era o significado da cruz. E nós vamos ver então o Simão, o Cirineu, tendo um contato direto com a cruz, sendo tocado na cruz, mesmo sem querer, mesmo sendo forçado, mas ele acabou entrando para a história, como o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Você sabe que Jesus, quando estava aqui na terra, você sabe que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus sempre foi o Filho de Deus. João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus já estava lá. Acontece que para que o plano da salvação se consumasse, Jesus precisou abrir mão
do seu poder de filho de Deus e se transformou em homem. E no momento da cruz, no momento em que ele foi preso, desde o momento que ele foi preso até o momento que ele estava carregando a cruz, nesse intervalo de tempo ele foi acusado, foi torturado, cuspiram nele, colocaram nele uma coroa de espinhos, chicotearam ele, bateram nele, e ele talvez tenha ficado esse tempo todo sem se alimentar, sem tomar água, e, obviamente, por ter se transformado em homem, e por naquele momento ser um homem, ele estava debilitado e muito fraco para carregar uma cruz. Detalhe, uma cruz que não era dele. A cruz que Jesus carregou não foi feita para ele. Portanto, provavelmente era uma cruz não confeccionada para o seu tamanho. Talvez era uma cruz mais pesada do que se fosse confeccionada uma cruz para ele. Lembre-se que Jesus, ele foi acusado e foi tudo muito rápido esse processo de acusação e até Jesus ser condenado à crucificação. A cruz que Jesus carregou era a cruz de Barrabás. Era para Barrabás ser preso nela. Veja, na verdade, a cruz que Jesus carregou não era a cruz dele. Não era de Barrabás também somente. A cruz que Jesus carregou era a minha cruz, era a tua cruz. Portanto, era uma cruz muito pesada. Pelo que a gente deduz, pelo que os historiadores falam, essa cruz tinha aproximadamente 70 quilos. E Jesus tinha que carregar essa cruz debilitado. Tente imaginar você passar uma noite toda sem dormir, sem comer, já fica cansado, né? Imagina você passar uma noite toda sem dormir, sem comer, sem beber, sofrendo uma pressão psicológica gigante, sofrendo uma pressão espiritual gigante, ter sido traído e, para piorar ainda, a pressão, as açoitadas, o chicote. Jesus estava muito fraco. E ele sendo condenado a levar a sua própria cruz, num determinado momento, a Bíblia diz que Jesus não aguentou carregar aquela cruz. E aí que entra o personagem da nossa história, o Simão, o Cirineu, ou Simão de Cirene. Pelo que parece, Simão estava só passando por ali. Ele caiu de paraquedas naquela situação. Ele não sabia o que estava acontecendo. Talvez ele tenha sido atraído pela multidão que estava ali ao redor de Jesus. E a gente já sabe da história que ele acabou sendo forçado. A Bíblia diz, olha só, em Marcos, capítulo 15, versículo 21, fala o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles, entre parênteses romanos, o forçaram a carregar a cruz. Então, ele foi obrigado a fazer parte da história da humanidade. Veja, Simão, o Cirineu. Veja, Cirineu não é o sobrenome de Simão. Na verdade, nos tempos bíblicos, as pessoas eram conhecidas pela localização de onde vieram, pela filiação, né, pelos seus pais e pela sua profissão. A gente vê vários exemplos, por exemplo, Paulo de Tarso, Paulo da cidade de Tarso. A gente vê José de Arimateia. A gente vê o próprio Jesus de Nazaré. A gente vê, por exemplo, o próprio Simão Barjonas. Bar é um nome que dá para filho, Simão, filho de Jonas. Então, o Simão Cirineu denota a localização de onde o Simão saiu. Aonde ficava Cirene, a cidade de onde Simão saiu? Dá uma olhadinha aqui no Google Maps, vamos acompanhar. Muito bem, Cirene provavelmente ficava aqui nessa região norte da África, na região da Etiópia. Acredite-se que ficava aqui a cidade onde o Simão Cirineu morava, de onde ele era proveniente. Como era época de Páscoa, provavelmente Simão Cirineu, que era um judeu negro, né, por ser aqui da região da Etiópia, teve que viajar todo esse percurso, passando aqui pelo Egito, até chegar em Jerusalém, por ocasião das festas de Páscoa. Então, não se sabe, eu não sei exatamente qual a rota que ele pegou. Hoje eu coloquei aqui no Google Maps para fazer uma simulação da rota do Simão Cirineu e daria hoje 3.310 quilômetros. Eu não sei qual era a rota que se utilizava na época, se tinha alguma outra rota, porque se peregrinava, né?
se caminhava hoje. Mas a questão que é interessante a gente registrar para nós é que Simão Cirineu precisou fazer uma longa jornada até chegar em Jerusalém. E as intenções do Simão Cirineu passavam longe de carregar uma cruz, de carregar algo que seria uma vergonha para um judeu. Conforme a gente viu no texto, ele foi obrigado, ele foi forçado. Algumas tradições dizem que ele foi constrangido a carregar a cruz. Então, a gente viu que Simão estava passando por ali. Os teólogos não têm uma conclusão de que se Simão fez residência em Jerusalém ou se ele estava ali por ocasião da festa da Páscoa. A maioria acredita que ele estava ali por ocasião da festa da Páscoa, estava de passagem por ali e acabou se encontrando com Jesus. Nós podemos entender pela região de onde veio o Simão, que é o Cirene, provavelmente Simão era negro, porque a região de onde ele veio, ali como nós vimos, é a região ali do norte da África, ali na região da Etiópia. Provavelmente o lugar onde a rainha de Sabá morava e construiu o seu palácio. Vocês lembram da história da rainha de Sabá, que foi visitar o grande rei Salomão? Então os teólogos acreditam que Cirineu era um judeu também, estava por ali, só que era um judeu negro. Por que isso é interessante a gente mencionar? Bem, vamos parar para analisar o seguinte. Os judeus viam na cruz algo amaldiçoado, algo impuro para ser tocado. Então eles jamais tocariam numa cruz. Os romanos não se submeteriam à humilhação de encostar na cruz para ajudar Jesus. Então, provavelmente, quando Jesus caiu, que ele estava debilitado para levar a cruz, os romanos devem ter olhado na multidão e percebido a cor de Cirineu, do Simão, ou Cirineu, né? Não era Cirineu o nome dele, até eu me confundo às vezes. Deve ter percebido a cor dele e pensado, esse homem não é daqui. E mandaram, a Bíblia diz, olha só a palavra que a Bíblia usa, o constrangeram, na NVI fala, o forçaram. Isso significa que ele foi contra a própria vontade levar aquela cruz. Que, como eu já falei, tinha mais ou menos 70 quilos, ou 174 pounds, para você ter uma ideia. Bem, nós já sabemos a origem do Simão, nós já sabemos o porquê que ele estava em Jerusalém, e agora nós vamos ver o impacto que teve na vida do Simão o fato dele ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas o fato é que ao ajudar Jesus a carregar aquela cruz, Simão teve um contato direto com a eternidade. Tanto que hoje nós conhecemos ele por esse ato. E não só por causa disso. O que aconteceu foi que ao entrar em contato com a cruz de Cristo, Simão foi profundamente impactado. Ele foi muito impactado. Não só ele, mas toda a geração que veio depois dele. Veja que, ao ter contato com a cruz de Cristo, provavelmente Simão se sujou, talvez com o sangue de Jesus que estava naquela cruz. Talvez com a própria cruz, que era rudimentar, que ela era muito rústica. O fato é que Simão, mesmo no primeiro contato que ele teve com a cruz, ele já não foi o mesmo. Primeiro, vamos falar de forma externa. Ele provavelmente se sujou com o sangue, talvez ele se sujou com a própria cruz, com a própria madeira da cruz. O fato é que ele se relacionou profundamente com a cruz e com aquele que estava levando a cruz, o próprio Jesus. A história nos conta que muito tempo depois, a família de Simão é vista nas páginas do Evangelho, nas páginas da igreja primitiva, servindo ao Senhor. Você sabia que a Bíblia menciona a esposa de Simão e também o filho de Simão? Veja que a Bíblia aqui em Marcos capítulo 15, versículo 21, fala que Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Se Marcos menciona aqui o nome dessas duas pessoas, é porque provavelmente eles tiveram uma certa influência na igreja primitiva. Eles estavam fazendo referência de quem era esse Simão. Esse Simão é o pai do Rufo e do Alexandre. E sabe quem é Rufo e quem é Alexandre? Lá em Romanos, capítulo 16, o versículo 13, Paulo está mencionando
a esposa de Simão e também Rufo. E Paulo falou o seguinte: olha, a esposa de Simão que eu tenho como uma mãe para mim, que me trata como um filho. Veja, eram pessoas influentes na igreja. Provavelmente, quando o Simão teve esse contato com a cruz, ele foi profundamente transformado. É impossível nós termos o contato com a cruz e não termos uma transformação nas nossas vidas. E nós? Quem sabe, assim como o Cirineu, as circunstâncias da vida têm nos forçado a encontrar a cruz de Cristo. Você já parou para pensar que talvez esse coronavírus seja um pretexto de Deus para que você tenha um contato com a cruz de Cristo? Para que você tenha um contato com aquele que pode realmente transformar a sua vida, que pode curar você, e não estou falando de doença, de doença física, mas estou falando de doença emocional. É claro que ele pode curar as doenças físicas também, mas a pretensão maior do nosso Deus é curar a nossa alma. É por isso que Jesus, muitas vezes, quando ia fazer algum milagre, ele falava: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquilo que realmente te faz doente, não, você foi sarado, está sarado. Muito bem, quem sabe você está tendo esse contato com essa cruz. Quem sabe você está vendo esse vídeo porque talvez você teve que ficar em casa e quem sabe você nunca teria oportunidade de ver. E quem sabe essa é a cruz de Cristo que você tem o contato. E deixa eu falar uma coisa sobre a cruz. O próprio Jesus sabia das implicações do que era a cruz no tempo dele. Jesus sabia que a cruz significava a morte. Jesus sabia que a cruz significava a renúncia. Jesus sabia que a cruz significava a vergonha. E olha o que Jesus fala para mim e para você. Jesus fala lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, Jesus está falando renuncie a você mesmo. Se você quer seguir a Jesus, você precisa esquecer os velhos hábitos. A proposta de Jesus para nós hoje não é ajudá-lo mais a carregar a cruz. É pelo contrário, ser crucificado com ele naquela cruz. E quando nós nos propormos a ser crucificado com ele na cruz, nós então vamos ter a oportunidade de nascer de novo. E assim como Simão, o Cirineu, nós poderemos, a partir de nós, mudar toda a geração que vem a partir da minha vida. Pense nisso.